Como é que tá a obra aí? Como é que estão as coisas? Bom, aqui, graças a Deus, estamos aqui numa luta já há quase 5 anos já. Uhum, Completamos 4 anos esse ano, passamos aí pela fase do coronavírus e isso, graças a Deus a gente tá firme aqui na obra. Aqui na que Zona Sul de bênção. São Paulo, aqui no bairro do Parque Alves de Lima, aqui Uhum. próximo do Jardim das Flores, na Avenida Guarapiranga, 2328. E a gente já está aqui já há 4 anos fazendo a obra do Senhor aqui na Igreja Reino dos Céus. Está uma bênção, graças a Deus. Que bênção, pastor. Feliz de saber, né? Que a obra está crescendo, né? Jesus está abençoando, está crescendo. Com E certeza, com certeza. isso. Como foi, pastor, a sua conversão? Ah, essa aí é fácil. Eu sou cristão desde criança já, né? Desde pequeno. Fui criado na Assembleia de Deus lá em Orem do Pará. Que bênção. Então já nasci já debaixo da fé, né? Já fui apresentado ali com um ano, 8 meses ali, fui apresentado na igreja, né? E ali, a partir dali, assim, o que eu me lembro, eu nunca me afastei não da fé. Então, com 12 anos eu fui batizado na mesma igreja e fiquei até os meus 18 anos na Assembleia de Deus lá de Orem do Pará, Que bênção. firme e constante ali na fé. E desde Orem até hoje estamos aí firmes, graças a Deus. Então, eu não tive assim nenhum momento em que eu assim me vi afastado, não. Tem os vendavais, né, altos e baixos, mas a gente está sempre Uhum. firme na fé, graças a Deus, né? Amém, que bênção, pastor. E quanto tempo, então, pastor, você tem de conversão mesmo? Eu tô com 32, então eu posso dizer que foram de ministério já assim, de ministério mesmo, fazendo a obra de Deus nas missões, são mais de 15 anos. E na fé mesmo, desde pequeno, acho que foi esses 20, 25 anos na fé mesmo, graças a Deus, constante na obra, desde pequeno, me dedicando no ensino, na palavra, no louvor. É que a gente tem também aqui uma escola de música aqui em São Paulo também, então Que foi sempre bênção. música, Bíblia, teologia, sempre esses mundos, né? Na minha infância era Uhum. escola, teologia e música. Hoje ficou mais teologia, música, essas coisas mais assim no meu mundo autodidata, né? Que bênção. E como veio, pastor, o seu chamado para ser pastor? Como veio esse chamado? Pois é, essa questão do chamado, como é uma coisa que é divina, né? De Deus, Uhum, não dá para isso. não dá para se formar pastor, né? As pessoas pensam que pastor tem como se formar em alguma academia ou tem alguma faculdade teológica que forma pastor. Não é assim. O pastor ele é chamado por Deus, né? Como o apóstolo Paulo, e ele vai ter aquele chamado. No caso de Paulo foi para apóstolo, né? Uhum, Paulo ele teve um encontro com Deus ali na rua de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego. E depois que ele recebeu a oração de Ananias, a imposição de mãos, se batizou, ali ele começou o ministério, mas um ministério direto, assim, direcionado pelo Espírito Santo mesmo, né? E a gente, assim, o meu chamado não foi muito diferente, né? Passei por várias igrejas, vários ministérios, fui levantado a auxiliar nesses anos antes da gente abrir o ministério Reino dos Céus. Eu auxiliei bastante pastores e bispos uhum. em várias igrejas e sempre auxiliando, sempre ali sendo, né, auxiliar mesmo, ali ajudando, colaborando, ensinando, pregando no que era necessário, até chegar o grande momento em que Deus preparou tudo para a gente ter essa nossa igrejinha aqui em São Paulo. Então, há 4 anos que eu pastoreio mesmo almas, pessoas, né? Mas antes disso era mais auxiliar, sempre auxiliei pastores. Que bênção. E, pastor, já passou pela sua cabeça alguma vez, já imaginou em desistir de caminhar?
não quero mais, jogar tudo pro alto, desistir, não quero, parou, acabou. Já pensou nisso já? Hora ou outra vem esses pensamentos aí. Porque o Uhum, fardo realmente... Por isso que pastor não é uma profissão, né? Pastor é um chamado mesmo que só vai suportar e aguentar quem foi chamado para isso. Se fosse uma profissão, muita gente aí já teria pedido baixa e tudo, já teria se demitido, né? Porque se fosse uma profissão, é uma profissão que qualquer ser humano repudiaria. Mas como é um chamado, então a gente faz com amor, esperando o tempo certo. Tem que ter paciência para ter almas, tem que ter paciência para ter igreja cheia, tem que verdade. ter paciência para a obra desenvolver. Então, o pastor chamado, ele tem essa paciência, entendeu? Aquele que não realmente não foi chamado, ele vai parar, vai desistir, vai olhar para trás e vai recuar, né? Mas é por conta que não foi chamado para aquilo. Cada um realmente tem seu lugar na obra. Verdade. É, já aconteceu de o senhor trazer uma palavra e a pessoa se identificar com essa palavra? Tem uma experiência mais ou menos assim? Bom, todo dia a gente está sempre pregando aqui, né? Uhum, Então, essas pessoas que estão atentas à palavra, eu acredito que cada uma dessas pessoas elas têm um encontro ali com Deus, um encontro com a palavra de Deus. E nós somos poucos aqui, a gente não somos muitos ainda, né? A gente passou essa fase do coronavírus e a igreja ficou com o portão fechado a todo momento. E a gente fazia as nossas reuniões, faz as nossas reuniões aqui nas terças, quartas e domingos, e não é um número muito grande de pessoas, mas acredito que cada uma dessas pessoas tem um encontro com Deus através da palavra, né? Através do louvor, através da adoração, né? E as bênçãos, as curas, os milagres, quem faz é o Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento de Deus para que Ele exatamente. venha transmitir, né, a palavra, o louvor, a adoração e os milagres através do Espírito Santo. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Verdade. E você lembra, pastor, que qual foi a sua maior dificuldade? Bom, teve vários momentos difíceis, né? Por exemplo, para Uhum, vir para cá, para essa avenida, eu tive que acatar um pedido de um pastor, colega meu, né, um amigo, uhum, que a esposa dele faleceu, né? Pastor Francisco, que está morando aqui no interior agora, próximo da praia. uhum. Então, quando a esposa dele faleceu, ele me chamou e falou: olha, você vai ter que assumir a obra porque eu tô indo para o interior, tô indo procurar, né, uma outra forma de viver. Uhum, E aí eu acatei o pedido daquele pastor, né? Ele me transferiu todo o material da igreja, todo o equipamento da igreja, para que eu desse continuidade no trabalho. Foi uhum. justamente naquele momento ali em que surgiu o Ministério Reino dos Céus aqui já nesse local. Nós estávamos em um outro bairro aqui próximo, passamos ali uma prova danada, um momento muito difícil mesmo. Chegamos a colocar a igreja na casa de alguns irmãos, né? Até nós termos o salão. Então a igreja ficou ali na casa dos irmãos um mês, questão de um mês. Depois veio esse pequeno salão aqui, nós estamos aqui há 4 anos. Eu posso dizer que aquele momento foi um momento bem difícil em que eu pensei que não ia dar certo, né? Mas de repente veio o trabalhar de Deus, a providência de Deus, nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que bênção, pastor. E qual foi, pastor, a sua maior alegria que o senhor teve? Bom, eu nesse momento, esse momento agora é um momento em que eu me sinto muito alegre. Eu mesmo com as lutas e as dificuldades, eu nunca me deixei abalar com muita tristeza, não. Estou sempre animado, sempre feliz, porque Que bênção. a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse momento agora é o momento mais importante da minha vida. Eu não tenho um momento assim que eu diga, aquele momento eu me arrependo, né? Eu não tenho arrependimentos, não, porque tudo que eu vivi até hoje foi o trabalhar de Deus. Então, esse momento que eu estou vivendo agora é o momento mais importante da minha vida em que eu vejo
o trabalhar de Deus na minha vida, no ministério, na vida dos irmãos. E eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo e sei que Ele vai fazer muito mais ainda. Tem muita coisa que Deus está fazendo e vai fazer, eu tenho Amém. certeza. Sem dúvida, pastor. E qual é o seu maior sonho, pastor, que o senhor tem? Bom, eu tenho vários propósitos, né? São muitos propósitos, são muitos projetos, né? São muitos sonhos. E um grande propósito que a gente tem aqui é de dar continuidade e crescimento nessa obra e nesse ministério. Apesar da gente ter a escola de música, que é um propósito também, Muito mas bom. a gente pende para o lado do ministério mesmo, e o propósito é crescer esse ministério, desenvolver essa igreja, abrir mais trabalhos, não só em São Paulo, como em vários estados ou cidades. Então Muito a gente está bom. bem concentrado nesse propósito, né? Eu posso dizer que esse é um foco nosso, é continuar lutando por essas almas, divulgando a palavra de Deus, enquanto nós temos tempo, né? Porque segundo a Bíblia, o tempo se abrevia, nós estamos muito próximo da volta do Senhor, Verdade. mas enquanto a gente tiver tempo, nós vamos lutar pelas almas e desenvolver essa obra, esse ministério para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esse é um grande propósito no meu coração. Amém. Tem alguma cidade e país que o senhor não conhece, tem um sonho de conhecer? Bom, eu faço, como é que se diz? Eu treino inglês autodidata, né? Eu treino inglês autodidata pensando sempre na América, pensando sempre nos Estados Unidos. O meu propósito é me preparar para fazer missões. E também eu canto em inglês, então eu sempre tive o propósito Que de bom, que cantar, bênção. louvar em inglês para vários países, né? Que Mesmo estando no bênção. Brasil, mas um dia ter uma agenda, sei lá, louvar em alguns países diferentes. Então a vontade é de viajar esse mundo, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus. Mas até o momento eu canto em inglês, eu não falo ainda fluente, né, em inglês. Eu consigo conversar pouca coisa, pouquíssima coisa. Então eu sempre estou mastigando o inglês para tentar viajar, né, para a América, para a Europa, para Inglaterra, África. O propósito é sempre esse, usar o inglês para um dia tá aí fora divulgando a palavra de Deus, seja louvando ou seja pregando. Que bênção. E pastor, o senhor já alguma vez, ou já teve o sonho, já realizou o sonho de fazer programa de rádio, programa evangélico na rádio? Já fiz várias vezes, já aqui em São Paulo mesmo, já fiz programações nas rádios aqui de São Paulo, e há um propósito sim de desenvolver esse trabalho nas rádios aqui. É que com a chegada da internet ficou mais fácil, né? É O verdade. Facebook principalmente aqui facilitou muito a nossa divulgação, o marketing, né, as lives, isso facilita muito. E a nossa mente fica mais focada aqui no Facebook do Uhum. que em qualquer outra rádio, né? Mas na oportunidade que a gente tiver, a gente vai, com certeza, entrar numa rádio renomeada e famosa. Tem que ter o aquisitivo, tem que ter o monetário, que é o dinheiro, para bancar tudo Isso, isso. A é gente vai verdade. tentar chegar nesse nível, com certeza. Vai chegar, tenho certeza, pastor. Vai chegar sim. O irmão já recebeu algum reconhecimento, algum prêmio pelo seu trabalho? Bom, na questão de música, no Pará, assim, eu recebia bastante assim, um reconhecimento devido ao trabalho que eu realizei no Pará com música, nas igrejas, nos festivais, gravando álbuns, né? Então, antes de eu assumir esse compromisso pastoral, eu fazia, vamos dizer, eu fazia sucesso com música, né? Ainda no Pará, antes de eu vir para o interior de São Paulo e agora aqui na capital. Que Então, benção. reconhecimento eu tive bastante nesse lado de música, né? Agora, ministerial, a gente está aí batalhando para um dia chegar num nível aí em que o nosso reconhecimento se torne ainda maior,
E a gente está batalhando por isso, né? A nossa hora vai chegar, com certeza. Sem dúvida. E para o senhor, pastor, como foi essa pandemia para o senhor? Bem difícil devido às restrições, posso chamar de perseguições também, né, jurídicas. Teve gente aí torcendo para as igrejas serem fechadas mesmo, teve gente torcendo para as igrejas serem mesmo censuradas. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né, deixar as igrejas ainda abertas, seguindo as restrições, cumprindo o nosso dever, fazendo o possível, né? Eu não cheguei a pegar o coronavírus, né, mas muita gente, né, muita gente que a gente conhece pegou, alguns partiram, né? E graças a Deus eu não peguei o coronavírus. Então foi um momento bem difícil, mas graças a Deus a gente passou. Tudo são provações e a gente tá ligado que Deus ele trabalha dessa maneira. Que bênção. E o seu pastor, durante a pandemia, o senhor participou de alguma campanha para ajudar as pessoas? Bom, até hoje aqui na igreja a gente faz um trabalho social com alimentação, com alimentos, né, com cestas básicas. Até hoje a gente faz esse trabalho na medida do que a gente pode, a gente está oferecendo ajuda social para as pessoas. Na medida do que a gente puder, a gente vai lutando para ajudar algumas pessoas, né? Que Até bênção, hoje a gente tem esse trabalho. que bênção. E além do senhor na família, o senhor tem mais irmãos? Tem bastante. Minha família ela é toda do Pará, né? Orem do Pará. Então a minha mãe tem vários irmãos meus lá que moram em Orem, outros estão aqui em Goiás. Eu estou em São Paulo, mas a maioria está em Orem. Então são bastante, são 13 irmãos, né? 5 mulheres e 8 homens. Grande família, hein? Que bênção, hein? É uma benção. Então, orando aí para aqueles que estão afastados voltarem, né, para a obra Uhum. de Deus, e aqueles que estão firmes permanecer firme, porque os dias são maus e a Bíblia diz: quem for sujo, continue praticando, né, continue se sujando, né? E quem for limpo, continue se limpando. Então, orando para aqueles que estão afastados voltarem e pegarem firme na obra de Deus. Que bênção. E o senhor tem contato com todos eles? Todos os seus irmãos você tem contato? Tem um grupo, eles criaram um grupo na família que eu faço parte. Então, Que bênção, que ali eu bom, tenho contato com todos, né? que Tenho bom, contato com todos, com quem eu quiser conversar, minha mãe, meus irmãos, meu que pai, eu consigo bom, conversar com que todos eles. bom. Lembra do primeiro texto que o senhor trouxe quando o senhor começou a ministrar a palavra? O senhor lembra desse primeiro texto? Bíblico? Lembro. Eu tinha 9 anos de idade e eu fiz a minha primeira pregação, só que foi aquela pregação decorada, né? Memorizada. Eles pediram para mim memorizar o texto do filho pródigo. E eu memorizei o capítulo todo, né? Eu hoje não consigo lembrar do capítulo todo, mas na época, com os meus 9 anos de idade, eu memorizei toda aquela passagem do filho pródigo e ali eu fiz uma pregação na base da decoreba, né? Eu consegui pregar, mas baseado no que eu decorei no papel ali. Então, o filho pródigo foi a primeira pregação que eu fiz com 9 anos de idade. Que bênção. Tem algum texto bíblico, além do filho do pródigo, que o senhor chama a atenção do senhor? Tem algum texto assim que Tem, chama a sua atenção, que o senhor mais gosta de trazer para as pessoas, assim, para pregar a palavra? tem. Que é o texto mais popular da Bíblia, parece que fizeram uma pesquisa agora, e o João 3,16 é o texto mais popular da Bíblia na internet, eu acho que em todo o mundo, né? João 3,16, alguns chamam de o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo fica na minha mente sempre, desde a minha infância até hoje, esse versículo, ele nunca saiu da minha mente, ele sempre está presente, né? Graças a Deus, sempre presente nessa esperança de salvação.
Que benção. Qual o conselho, pastor, que o senhor dá para aquelas pessoas que querem um dia ser pastor? Qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas? Rapaz, é difícil, porque por mais que a gente queira, tem o chamado, né? Tem o chamado. E o chamado é realmente para quem é escolhido para isso. Eu posso dizer que para as pessoas que têm esse desejo, é que nem o apóstolo ensinou, quem deseja o episcopado, deseja uma excelente obra. Agora, tem que ser chamado para isso mesmo e o caminho não é outro. Tem que ter o coração puro, tem que ter a mente aberta para a obra de Deus. Não é fácil deixar a casa, deixar a família, muitas das vezes, ficar longe alguns anos, né? Eu estou há mais de 10 anos longe do Pará. Então não é fácil passar por essas fases. Eu digo que não é para qualquer pessoa ficar longe assim, tão É. distante, mas por amor à obra, dias de fome, dias de bonança, né? Às vezes com pouca roupa, com muita roupa, às vezes com dinheiro, sem dinheiro, não é qualquer pessoa que suporta esse tipo de provações. Mas aqueles que são chamados, escolhidos mesmo, eles vão suportar, eles vão aguentar, porque Deus já preparou eles para isso. Já preparou eles para isso. Então, o grande sinal para o chamado pastoral é esse amor pelas almas, né? O amor pelas almas, a vontade de fazer as missões, a obra de Deus, esse é um grande sinal de que realmente essa pessoa nasceu para assumir essa responsabilidade, que é cuidar das almas, que é lutar pelas almas, que é pregar, que é falar do amor de Deus. E essa vontade de fazer as missões, a obra de Deus, que é a mesma vontade que os apóstolos tinham, que Jesus também tinha, e que todo pastor ele deve carregar a vontade de levar a palavra de Deus aos povos, línguas e nações, né? Se esse jovem que deseja ser um pastor tiver esse sentimento no coração dele, eu posso dizer que é o primeiro passo, né, para você seguir esse chamado. Amém. E, pastor, quais são os seus próximos projetos futuros? Já tem em mente alguma coisa já futuramente para fazer? Pois é, eu falei agora há pouco que tem muitos projetos, né, muitos projetos. Mas a prioridade é sempre a igreja, né? Sempre o ministério, a prioridade é crescer o ministério, desenvolver o ministério, apacentar, cuidar. O social também não pode faltar, tem que ter sempre trabalho social, empenho pelo próximo, amor pelo próximo, tudo feito com ordem e decência, a gente vai alcançando. Como a minha página, ela é, como é que se diz? Da questão cristã, mas trata também um pouco da política, né? Então, essa página que eu cuido, Pastor Itamar Souza, então eu tanto trato da vida cristã, como trato também desse lado político, que o cristão ele não pode ficar muito leigo nessa parte política, senão ele vai ser surpreendido, né? E a Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Mas quando a gente tem um conhecimento de algumas coisas, facilita muito, né? Para ver um Brasil melhor, um país melhor. Então está sempre em pauta, né? Uma carreira política também, né? Sempre no nosso coração há um desejo de ter um dia, uma oportunidade de ter uma carreira política e lutar por aquilo que é certo, por aquilo que é bom. Isso vai vindo conforme o tempo de Deus. Eu estou aqui na dispensação de Deus, estou deixando Deus trabalhar na minha vida. Eu acredito que também essa carreira política logo, logo virá, né? Amém. Pastor, você teria algum agradecimento a fazer? Agradecer alguém? Bom, agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui. Agradecer a vocês aí do grupo, ao senhor Gil. Deus abençoe. Agradecer a todos aqueles que assistiram ou vão assistir esse vídeo. E Uhum. quero aqui
desejar uma bênção de Deus sobre a vida de cada um, que Deus abençoe e que isso venha servir aí de incentivo, venha servir de alguma forma para o crescimento do reino de Deus e da palavra de Deus. Amém. Tem alguma mensagem, pastor, que trazer para as pessoas uma pequena mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Tem sim, quero dizer que os tempos são difíceis, né? Hoje a gente recebeu notícias sérias aqui a respeito do que está acontecendo em Brasília, é época de eleição, Uhum. tempo de campanha eleitoral, e eu quero dizer para o pessoal que nós vamos até o fim, não vamos desistir. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós não vamos parar, nós vamos ser incansáveis nesses últimos 3 dias que a gente tem de fazer campanha, de falar, de incentivar, de gravar vídeo, de orar, de buscar, de pregar. Nós vamos ser incansáveis, mas está tudo nas mãos de Deus, mas nós vamos até o fim, nós não vamos recuar diante das intimidações que o diabo tem feito contra o Brasil, contra a nação, e nós vamos jejuar, vamos orar e vamos ser incansáveis. Então, minha mensagem é, não desista, vamos até o fim, porque Deus ele está conosco e essa batalha, essa vitória já está garantida em nome de Jesus. Amém. Pastor, queria agradecer ao senhor por esse carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. E quais são as redes sociais que as pessoas podem procurar o senhor? Essa página Pastor Itamar Souza, tem também um Instagram, Pastor Itamar Souza, o YouTube, Pastor Itamar Souza, e o TikTok. São essas 4 redes sociais. É Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Amém. Aí nós vamos colocar depois também. Pastor Itamar Souza, que já vão me ver já. Amém. Então, pastor, vamos agradecendo. Senhor, antes de terminarmos aqui, vamos tirar uma foto aqui. E essa foto nós vamos colocar na capa do YouTube e vamos divulgar a nossa entrevista daqui a pouquinho, saindo daqui, né? Nós vamos estar colocando essa entrevista no canal do YouTube O Rei Me Chamou e colocar também na página que nós temos no Facebook, é página canal O Rei Me Chamou, tá bom? Então vamos tirar uma foto do senhor aqui. Isso, vamos tirar uma foto do senhor aqui. Bater aqui a foto. Aí, batida a foto. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe seus projetos. Que Jesus continue te protegendo, que eu sei, né? Que ser pastor, como eu falo, né? O pastor, ele é o escudo da igreja, né? Jesus é o primeiro escudo, o pastor é o segundo escudo. Então toda seta que vem para a igreja, o pastor ele pega a seta primeiro, para não atingir a igreja. Então o pastor, ele é também o escudo da igreja. Então eu sei que também o senhor tem protegido muito a igreja, tem orado, tem, né, feito suas campanhas na igreja. E temos certeza, pastor, que o nosso Brasil será um Brasil melhor. Tenho certeza absoluta que Jesus está nisso, que Jesus ele vai proteger, está protegendo o nosso Brasil e ele fará o melhor, né? O que acontecer ali será não da nossa vontade, não da vontade do Senhor, mas será da vontade do Senhor Jesus, será em primeiro lugar, né, pastor? Amém, amém, é verdade, tudo isso é verdade. Seja feita a vontade de Deus e obrigado ao senhor, irmão Gil, que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe o seu grupo, suas redes sociais e igualmente. Conte conosco aí sempre. Conte conosco sempre. Amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E vamos colocar uns louvores aqui. Esse louvor vamos dedicar ao Senhor, dedicar ao seu trabalho aí, que é um trabalho árduo, mas é um trabalho abençoado. Como diz, né? Quanto mais luta, mais vitória, né? Então, quanto menos lutas, menos vitória. Então, quanto mais luta o senhor tiver, mais vitória o senhor vai ter, né? Então, agradeço ao senhor pelo carinho. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, a sua família, o seu lar, o seu ministério. O que o senhor precisar, se tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira passar, pode jogar no nosso WhatsApp, que nós estaremos divulgando com o maior prazer. Que é um prazer, uma honra tê-lo conosco.
Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Não tem palavras para agradecer o Senhor por ter aceitado o nosso convite. Não tenho palavras para agradecer, pastor. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, seu ministério, sua família, o seu trabalho. Que Jesus venha prosperar. E aonde a mão do Senhor, pastor, tiver, a de Jesus esteja primeiro na frente para abençoá-lo, pastor. Muito obrigado. Amém, amém. Deus abençoe, fique na paz. Uma ótima noite. Obrigado, pastor. Deus, boa noite, boa semana e bom final de semana abençoado e vitorioso para nós aí. Obrigado.